noite, servidoras e servidores do município de São José dos Pinhais. Dando continuidade ao programa informativo, alguns dias atrás eu falei de algumas licenças previstas dentro do Estatuto, que foi a licença maternidade, paternidade e a licença adotante. Hoje eu vou falar sobre a licença para tratar de interesses particulares e a licença para desempenho de mandato classista. A licença para tratar de interesses particulares ela está prevista no artigo 143 do Estatuto do Servidor Público. O que esta lei fala? Que o servidor ele pode estar solicitando junto à administração pública uma licença sem vencimento com um prazo, uma duração de 2 anos consecutivos. Então, o servidor que tem interesse em usufruir dessa licença, ele precisa estar fazendo um requerimento junto à administração com no mínimo 60 dias de antecedência da data que ele está pretendendo usufruir desta licença. Enquanto ele aguarda a resposta da administração pública, ele precisa continuar exercendo sua função, porque se ele não exerce sua função, ele pode ser demitido por abandono de cargo. É claro que para acontecer uma penalidade de demissão, a administração pública primeiramente vai estar instaurando um processo administrativo disciplinar, verificando se de fato ocorreu este abandono de cargo, para daí estar aplicando esta penalidade. Então o servidor tem que estar atento a isso. Se ele tem interesse em usufruir dessa licença, ele deve saber que precisa ter um tempo mínimo para ser solicitado, aguardar a resposta da administração em efetivo exercício. Por que isso? Porque a administração pública ela vai analisar esse requerimento administrativo e fica a critério dela em conceder ou não. Ela vai verificar se é viável essa concessão, se não vai trazer nenhum prejuízo ao serviço público antes de conceder uma licença para tratar de interesses particulares a algum servidor público. Sendo concedida esta licença, ela pode ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou por interesse da administração pública. Acontecendo isso, o servidor ele tem um prazo de 30 dias para estar retornando ao seu cargo a partir do momento que ele for oficializado desta decisão. Então, ele tem que retornar às suas atividades dentro do prazo de 30 dias. Servidores públicos que aconteceu o fato de reintegração, reversão ou aproveitamento, esses servidores não podem estar usufruindo desta licença para tratar de interesses particulares dentro de um prazo de 2 anos. O que é uma reintegração? É aquele servidor que por alguma razão ele perdeu o seu cargo público e ele depois retornou às suas atividades através de uma reintegração. A reversão é o caso do servidor que se aposenta e após algum período, seja por um laudo médico dizendo que ele está capaz ou outra forma de decisão, ele volta a exercer a sua função junto à administração pública. E o aproveitamento é aquele servidor que estava à disposição da administração e posteriormente ele retorna às atividades. Então, neste caso, servidores que ficaram nessas situações, eles não podem estar solicitando esta licença para tratar de interesses particulares. Também não pode estar usufruindo desta licença aqueles servidores que ficaram afastados por um período para estudo, especialização, mestrado, doutorado. Esses servidores, eles ao retornarem desses afastamentos, eles precisam ficar 2 anos exercendo a sua função. Após isso, eles podem tentar estar solicitando esta licença, mas antes disso, eles não pode ser concedida esta licença para eles, exceto se eles ressarcirem os cofres públicos, pagar uma indenização do valor que o município gastou enquanto eles estavam afastados de suas atividades. No período dessa licença para tratar de interesses particulares, o servidor não recebe o vale-refeição. Ele também, em relação às férias, ela é interrompida, quer dizer que quando ele retornar, vai iniciar a contagem e somente após os 12 meses de trabalho é que ele vai passar a ter o direito a férias. Em relação à licença prêmio, isso é diferente, porque ela fica suspensa. Quer dizer que quando o servidor retornar,
o tempo da licença que ele tinha antes, ela se permanece e continua a contagem posterior até completar o tempo exigido pela lei para que ele possa ter o direito à licença plena. Essas são uma das informações em relação a essa licença para tratar de interesses particulares. Em relação à licença para desempenho de mandato classista, ela está prevista no artigo 146. O que esse artigo fala? Ele fala que é assegurado ao servidor o direito à licença em tempo integral para o desempenho de mandato classista em confederação, federação, associação ou sindicato. A gente já percebe uma diferença entre a licença anterior, que na outra você precisa ter a permissão da administração pública, nesta aqui não. Essa aqui já é assegurado o direito a este trabalhador usufruir dessa licença. Mas para ele usufruir desta licença, ele precisa ser eleito como presidente de alguma dessas entidades que eu mencionei para vocês: confederação, federação, associação e sindicato. Sendo que essas entidades elas têm que estar representando, tá, a categoria dos servidores deste município. Qual que é a duração desta licença? É a duração do mandato eletivo que ele vai estar exercendo. E ela pode ser prorrogada, tá, através de uma reeleição por uma única vez. Então, o servidor que participa de uma eleição e é reeleito, ele pode novamente usufruir desse direito da licença para desempenho de mandato classista uma única vez. Então, essas eram as informações que eu tinha para passar para vocês sobre essas duas licenças previstas dentro do Estatuto. Eu espero que eu tenha passado de uma forma mais simples possível para vocês o entendimento dessas licenças. Boa noite a todos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.